E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu lembro que eu prometi essa gravação a vocês para essa unidade ainda. E saiu, né? Saiu um pouquinho atrasado, porque eu estava com uma questão aqui dos meus equipamentos, mas saiu. Eu acredito que hoje vocês conseguem fazer uma boa revisão para a prova de amanhã. Estou torcendo por vocês. Vamos resolver os exercícios da página 35. Acho que vocês lembram que eu passei uma lista grande de exercícios para vocês do livro, da página 35 até a página 44, que se referiam aos conteúdos de números inteiros, principalmente adição de números inteiros. Então, a gente vai agora fazer essa resolução para que vocês possam acompanhar e tirar as dúvidas de vocês quanto ao conteúdo de números inteiros. Só relembrando, gente, que isso aqui é o exercício da página 35, ok? Do nosso livro Amplitude. Vamos começar aqui pela primeira questão. Considere as informações a seguir. Preste atenção aqui, gente. Ó. Dado vermelho, pontos o quê? Perdidos. Agora aqui a gente tem dado verde, pontos o quê? Ganhos. Vamos prestar atenção. Se eu perdi pontos, isso vai me remeter, isso vai dar a ideia de um número negativo. Se eu ganhei pontos, isso vai dar a ideia de um número que, pessoal? Positivo. Bem, então vamos lá, aqui para a letra A. Ó, primeiro dadinho vermelho tem uma pontuação de 4, mas é 4 negativo. Então a gente registra aqui como 4 negativo, tá? E o segundo dado, que é o dado verde, ele vai dar a ideia de um número positivo, mais 2, foi o ganho. Qual é o saldo que a gente vai ter? Menos 4 mais 2, eu vou ter um saldo negativo de menos 2. Por que, professor, um saldo negativo de menos 2? Ué, se eu tenho uma adição ou subtração de números inteiros, a gente vai olhar o sinal, joguinho de sinal, né? Se os sinais são iguais, a gente soma, né? E repete o sinal. Se os sinais são diferentes, a gente vai subtrair e dar o sinal do algarismo maior. Então, a gente tem aqui, sinais diferentes. Prestem atenção aqui, todos os dadinhos todas as situações aqui, as alternativas A, B, C e D, vão nos remeter a situações em que a gente tem sinais diferentes. Então, a gente vai subtrair e dar o sinal do número maior. Então, dito isso, veja, 4 menos 2 dá 2. Qual é o algarismo maior? O algarismo maior é o 4. Ele é negativo, então o negativo prevalece. Logo, a resposta é o menos 2. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente tem um negativo, né? Uma perca de 1 ponto, né? E um ganho de 6 pontos. A mesma situação. Eu vou subtrair 6 menos 1 dá 5. Qual o algarismo maior? O 6. Então, ele é positivo, permanece positivo. Vamos para a letra C. Eu tenho um saldo negativo de 3 pontos e um saldo positivo de 3 pontos. Eu vou subtrair e dar o sinal do número maior. Então, 3 menos 3 é 0. Como 0 não tem sinal, permanece 0. Tá bom? Para finalizar, a gente vai ter aqui, nessa letra D, um saldo negativo de 4, ou seja, menos 4, e um saldo positivo de 1. Sinais diferentes. Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do número maior, porque a gente está na adição e na subtração, né? Então, essa é a regrinha para adição e para subtração. 4 menos 1 dá 3, mas o algarismo maior é o 4, então ele fica menos 3, ok? Vamos agora para a questão número 2. Efetue as operações. A gente tem aqui mais 25 mais 12. É uma soma. E as parcelas são positivas. Então, se eu tenho sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, né?
Se os sinais forem diferentes, a gente iria subtrair e dar o sinal do número maior. Nesse caso aqui, a gente tem 25, né, mais 25, mais 12. Que se a gente somar, né, a gente vai ter um resultado de 37 positivo, porque soma e repete o sinal. Então, a gente teria 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3, 37. Tá? Vamos fazer a letra B. Menos 15. Esse sinal de mais aqui, ele não tem o poder de mexer com o sinal que está dentro do parêntese. Então, permanece menos 15. Sinais iguais, a gente já viu que soma e repete o sinal. Então, 15 mais 15 dá 30. Como o sinal dos dois é negativo, fica menos 30. Vamos para a letra C. A gente tem aqui mais 34 menos 20. Professor, por que é menos 20? Porque esse mais que está antes do parênteses não tem o poder de mudar o sinal de quem está dentro. Então, 34 menos 20, sinais diferentes, a gente vai fazer o quê? A gente subtrai e dá o sinal do algarismo maior. E aí a gente vai prestar atenção. 34 menos 20, isso aqui dá 14. Quem é o algarismo maior? 34 ou 20? 34. Ele é positivo, então 14 fica positivo. Vamos para a letra D. Eu vou ter mais 8. Mais uma vez aqui, esse sinal de mais não vai mudar o sinal que está dentro aqui do parêntese. Então, vai ficar menos 50. É uma adição e uma subtração, né? Tem aqui uma soma, na verdade. Tem uma soma aqui de dois números com sinais diferentes. Então, a gente vai subtrair, porque os sinais são diferentes, e dar o sinal do número do algarismo maior, na verdade. Então, 50 menos 8 vai dar 42. Quem é o algarismo maior? 50 ou 8? 50. Então, fica menos 42. Se vocês tiverem dúvidas, retorna aí na resolução, tá bom? E depois, qualquer coisa, a gente retoma na sala de aula, tá? Vamos para a questão número 3. Observe a temperatura indicada neste termômetro de rua. Aqui, ó, a temperatura marcada nele é 33 graus Celsius. Vou prestar atenção. Ó, a temperatura é de 33 graus Celsius. Vou botar aqui a temperatura assim. Bom, preste atenção, tá? Quantos graus ele marcará se a temperatura... Vamos responder a letra A aqui no cantinho, ó. Se a temperatura aumentar 3 graus Celsius. Bom, se a temperatura aumentar 3 graus Celsius, isso nos dá a ideia de um número positivo, né? Eu estou aumentando 3 graus. Então, como é que eu representaria essa situação matematicamente? Ó? 33 graus, que é a temperatura que o termômetro está marcando, mais, ó, na letra A ele quer aumentar 3 graus Celsius. Então, eu vou colocar 3 graus Celsius. Quando não tem sinal na frente de um número, é porque ele é positivo. Então, eu vou fazer a operação de mais 33 com mais 3. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 33 mais 3 dá 36 graus Celsius. Então, se a temperatura aumentar... Eita, já apareceu aqui, ó. Se a temperatura aumentar 3 graus Celsius, ele vai para 36 graus Celsius. Mas se a temperatura diminuir 8 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Vamos fazer a letra B aqui, ó. Se a temperatura diminuir, ó, é um número, é uma operação que nos dá a ideia de um número negativo. Então, se eu diminuir 8 graus de 33, ó, 33 é positivo, 8 é negativo, então eu subtraio e dou o sinal do algarismo maior. 33 menos 8, gente, ó, 3, né? Preste atenção nesse 3 aqui, ó.
Então, 33 menos 8 vai dar 25 graus Celsius. O algarismo maior é 33, então vai ficar 25 graus. E na letra C, se eu diminuir 12 graus Celsius, então 33 graus menos 12 graus Celsius. 30 menos 10 dá 20. 3 menos 2 dá 1. Então, 33 menos 12 dá 21 graus, né? Como o algarismo maior é 33, permanece positivo. Ficamos com 21 graus Celsius, tá bom? Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 também é uma questão que a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Vamos para o enunciado, tá? Que número devemos adicionar a letra A, menos 6, para obter menos 4? Então, isso está muito difícil e se não se resolver, calma. Vamos lá. Se a gente desenhar aqui, fica mais fácil. Eu tenho o número menos 6. Qual é o número? Vou colocar como se fosse assim. Que número eu adiciono ao menos 6 para eu obter... não é menos 4, é 4 positivo. Que número eu vou adicionar ao menos 6 para obter 4 positivo? Preste atenção. Eu tenho um número que é negativo. Eu vou adicionar um número a esse número negativo e vai dar um número positivo. Galera, isso só pode acontecer se esse número aqui for um número positivo. E se ele for maior do que menos 6? Perdão, se ele for maior do que 6. Se o algarismo for maior do que 6. Qual é o número que eu adiciono a menos 6 que vai dar 4? Gente, esse número é o 10. Professor, por que o 10? Vou colocar o 10 aqui. Porque se eu fizer menos 6 mais 10, preste atenção, a gente não tem que subtrair e dar um sinal do número maior. Então, se eu subtrair 10 menos 6, vai dar 4. Quem é o algarismo maior? É o 10. Então, ele fica positivo. Então, gente, o número que a gente vai adicionar ao menos 6 para dar 4 positivo é o 10. Vamos para a letra B. Qual é o número que eu vou adicionar a menos 20? Qual é o número que eu vou adicionar ao menos 20 e vai dar menos 8? Deixa eu apagar para ficar melhor. Qual é o número que eu vou adicionar ao menos 20 e vai dar menos 8? Vamos pensar. Eu tenho que adicionar um número a menos 20 e o resultado vai dar menos 8. Bom, o que é que a gente pode pensar aqui? Esse número é positivo ou negativo? Pensa um pouquinho. Esse número é positivo. Por quê? Se ele for um número negativo, os sinais serão iguais. Então, a soma seria um número maior do que menos 20. Né? Mas aqui nesse caso, a gente teria, no caso, menor que menos 20, né? E os números negativos para a esquerda são menores. Mas a gente vai ter um número que é maior do que menos 20. É um menos 8. Lembra que quanto mais próximo do zero, quanto mais próximo do zero, mais o número negativo é maior. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui para dar 8? Gente, preste atenção. É o 12 positivo. Por quê? Deixa eu escrever aqui embaixo. Menos 20 mais 12, eu vou subtrair e dar o sinal do número maior. Então, 20 menos 12 dá 8. Mas quem é o número maior? Quem é o algarismo maior, na verdade? Não o número, o algarismo. O algarismo maior é o 20 e ele é negativo. Então, fica menos 8. Ok? Qual número eu adiciono a 7 para obter menos 3? Bom, se eu vou adicionar um número a um número positivo e vai dar um número negativo, esse número aqui tem que ser negativo. Pensa um pouquinho. Se eu subtrair
Se eu somar com menos 10, perdão. Se eu somar com menos 10. Se eu somar 7 com menos 10, vai ficar assim, ó. 7 menos 10. São sinais diferentes. A gente subtrai, ó. 10 menos 7 dá 3. E eu vou dar o sinal do algarismo maior, que é o 10. Então fica menos 3. Entendeu? E qual é o número que eu vou somar 15? Que eu vou somar ao número 15, que vai dar 0. Gente, esse é o mais fácil que tem, ó. 15 menos 15 é 0. Então, o número que eu vou somar a 15 para obter 0 é menos 15. Tá bom? Qualquer dúvida, retoma o vídeo aí. E a gente vai retomar também na sala de aula, se vocês tiverem dúvida, tá? Vamos para a quinta questão e última da página 35. Em uma noite de inverno, 2 amigos resolveram monitorar a temperatura do lado de fora da casa em que estavam. De hora em hora, eles observavam a temperatura e anotavam em um papel. A primeira anotação foi às 18 horas. Preste atenção. E o termômetro registrava 8 graus Celsius. A última anotação foi à meia-noite, quando o termômetro marcava menos 4. Então, 18 horas, 8 graus Celsius. Meia-noite, ou 0 hora, menos 4 graus Celsius. Pergunta. Letra A. Qual foi a variação de temperatura nesse período? Gente, para a gente responder essa pergunta, a gente vai precisar lembrar o seguinte, ó. Eu vou até desenhar desse ladinho aqui, ó. Ai, caramba, não ficou legal. Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um termômetro. Aqui está marcando 8 graus Celsius. Aqui é o 0. E aqui é o meu menos 4. A gente viu isso em sala de aula, tá? Ele vai sair do 8 até o 0 e do 0 até o menos 4. A variação é isso aqui, ó. Gente, a variação é a diferença dessa temperatura. Então, a temperatura final menos a temperatura inicial, ó. Ou seja, menos 4 menos 8, né? Menos mais 8. Eu vou até colocar aqui, tá? Ó, menos 4 menos mais 8. Esse menos aqui na frente, ó, eu vou ter menos 4 menos 8. Ele vai mudar o sinal de quem está dentro. Isso vai dar menos 12 graus Celsius, né? A variação foi de menos 12, né? Ou seja, ele desceu 12 graus Celsius. É isso? Esse menos está indicando que foi uma variação para baixo, né? A temperatura diminuiu 12 graus Celsius, tá? Em média, quanto foi a queda de temperatura a cada hora? É só a gente fazer o seguinte, né? Quantas horas? Qual foi a primeira hora que ele marcou a temperatura? Então, foi 18 horas. E a última foi de 0 hora, ou 24 horas. Gente, de 18 para 24 passaram 6 horas, né? Ó, se a gente pensar, eram 6 da noite e foi para meia-noite. Então, 6 mais 6, 12, ou 18 mais 6 dá 24. Então, foram 6 horas e ele variou 12 graus Celsius negativos. Então, a queda de temperatura foi de 2 graus Celsius por hora, ou seja, a cada hora, ele diminuiu 2 graus Celsius. Considere que depois de meia-noite, letra C, a queda da temperatura se manteve constante e igual à média calculada. Qual seria o registro do termômetro às 2 da madrugada? Então, vamos lá. Às 0 hora, estava menos 4. 1 hora, se ele diminuir 2, então vai ficar menos 4 menos 2, menos 6 graus Celsius. E às 2 horas, se ele diminuir 2, menos 6 menos 2 graus Celsius,
Isso vai dar igual a menos 8 graus Celsius. É a nossa resposta final. Bom, finalizado então essa parte, nós finalizamos então a página 35 do nosso exercício. E vamos agora para a próxima página, que é a página 36.